sangue de Jesus tem poder de nos livrar. Todo que lavado for nesse sangue expiador, o perdão terá do Criador. Só por Cristo temos salvação divina. Olá, amigos, que Deus te proteja de todas as investidas ou tentação do diabo. Que Deus estenda a sua mão e te proteja de todo o mal, seja ele qual for. Então, amigos, estamos mais uma vez para compartilhar com você as grandezas de nosso Deus e de seu Filho Jesus Cristo. A ti, ó grande e poderoso Deus, tenha, Senhor, misericórdia do teu povo. Lembra, ó Senhor, e olhe para o teu povo, porque vivem no domínio daqueles que te perseguem, daqueles que vivem debaixo da iniquidade, ou seja, que cometem todo e qualquer tipo de pecado. Meu Deus, olhe para o teu povo, porque até a nossa água que bebemos é por dinheiro, como está escrito em tuas palavras, como disse o profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 4. Veja o que diz os teus fiéis: até a nossa água que bebemos é por dinheiro. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é a corrupção geral do gênero humano. Ou seja, são pessoas que cometem todo e qualquer tipo de pecados, seja ele qual for. Como está escrito nas Escrituras de Deus. Veja, em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Veja o que diz. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Então, amigos, queremos mostrar ou partilhar com vocês o conhecimento que o Espírito Santo de Deus nos tem dado. Esses acontecimentos também acontecem em nosso tempo do fim. Você veja que neste tempo em que vivemos, também acontece o mesmo. Nascem filhas formosas e bonitas. Também este tempo do fim que vivemos, vejam bem, amigos, só que estas filhas são descendência do pecado. É o mesmo que aconteceu no passado. Veja o que diz no versículo 2, capítulo 6 de Gênesis. Veja o que está escrito. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais que lhes agradaram. Então, meus amigos, vocês querem saber quem são esses filhos de Deus? Então, meus amigos, esses filhos de Deus são os anjos caídos que foram expulsos do céu junto com o diabo.
Então, amigos, vocês querem saber como esses anjos, chamados filhos de Deus, também tomaram para si mulheres, as mais formosas e bonitas? Então, meus amigos, já sabemos que tudo o que habitam no céu são espíritos. E no céu não existe relações sexuais, porque são espíritos. E seremos como os anjos do céu, como está escrito nas Escrituras de nosso Deus Todo-Poderoso. Em Marcos capítulo 12, versículo 25, veja o que diz: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, são como os anjos do céu. Vejam, amigos, pelo próprio Senhor Jesus. Vejam o que ele falou em Mateus capítulo 22, versículo 30, que diz: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Então, amigos, como que os anjos tomaram para si mulheres bonitas e formosas e escolheram de acordo com as suas vontades, se os anjos não fazem sexo? Vejam bem, meus amigos, realmente os anjos não fazem sexo, mas são espírito, ou seja, eles se transformaram em espírito de demônios e podem habitar em qualquer ser humano que não tem Deus e seu Filho Jesus em seus corações. Vejam, amigos, no versículo 4, capítulo 6 de Gênesis, veja o que diz: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, meus amigos, vamos saber agora como os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E já sabemos que os filhos de Deus se transformaram em demônios e foram expulsos do céu junto com o diabo. Então, amigos, o mundo naquele tempo estava em uma corrupção geral. Tanto é que se salvou só 8 almas no dilúvio. Então, vocês viram que o mundo naquele tempo estava totalmente corrompido. Veja o que diz no versículo 5. Veja o que diz Deus. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração dos homens era só má continuamente. Então, meus amigos, os filhos de Deus, ou seja, os demônios que foram expulsos do céu, só tiveram o trabalho de escolher e possuir tanto as mulheres como também os homens, pois a corrupção era geral. E quanto aos gigantes que havia naquele tempo, e depois que os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, também existiam gigantes. Então, amigos, no primeiro mundo, que foi exterminado pelo dilúvio,
todos eram gigantes. Até Adão e Eva também eram gigantes. Os anjos do céu são gigantes também. A estatura deles era de 2,80 metros a 3,20 metros, mais ou menos. Então, amigos, isso que aconteceu no passado, ou seja, na antiguidade, que os filhos de Deus possuíam os filhos dos homens, e isso acontece até agora, em nosso tempo que estamos vivendo. Vejam, amigos, que também os filhos de Deus, ou seja, demônios, possuem os nossos filhos e filhas, pois em nosso tempo estamos passando pela mesma situação. Vocês vejam, amigos, que também os nossos jovens, não só eles, como também os adultos também, e mulher, e as mulheres, é mulher com mulher, e homens com homens. Como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 24. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito e eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso, os entregou o Senhor Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, ao contrário à natureza. Versículo 27. E também semelhante aos homens desse mundo, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores. Versículo 30. Caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Versículo 31. Insensatos, perfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, amigo, já sabemos que somos tentados pelos filhos de Deus, ou seja, demônios, ou como podemos chamar também de anjos caídos. E uma boa parte do povo deste mundo são possuídos por esses demônios. Bom, amigos, paramos por aqui.
entregamos essas palavras em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Todo que lavado for nesse sangue expiador, o perdão terá do Criador. Só por Cristo temos salvação divina, redenção. Entraremos na Sião celeste, em eterno com Deus. Só o sangue de Jesus tem poder de nos salvar e da tentação nos libertar. Esse sangue